Como elaborar uma charada. Preparando-se para elaborar uma charada. Leia muitas charadas. Ler várias delas o ajudará a entender como elas funcionam. Existem muitos livros com centenas de charadas. Procure também na internet. Muitas culturas possuem charadas tradicionais. Aquelas criadas pelos povos vikings e anglo-saxões ainda são muito populares. Obviamente, dentre os falantes do inglês. Embora tenham sido contadas há milhares de anos. Essas charadas costumam ter soluções simples, como que, chave, ou onion, cebola, mas são contadas de modo criativo. A internet disponibiliza muitas coleções. As charadas também são muito populares na literatura de fantasia e nos filmes e programas de TV modernos. O livro O Hobbit, de J.R.R. Tolkien, possui todo um capítulo dedicado às charadas. Adivinhas no escuro, contadas por dois personagens. Escolha o assunto da sua charada. Você pode usar qualquer assunto imaginável. No entanto, objetos físicos com os quais as pessoas estejam acostumadas são muito comuns. Outros assuntos são fenômenos naturais como a chuva ou a neve, um animal ou uma ação. Evite assuntos que sejam muito abstratos ou requeiram conhecimentos específicos. Determine quão longa você quer que a sua charada seja. Algumas são muito curtas, com uma ou duas frases, enquanto outras são quase contos. Você pode escolher a extensão que preferir, mas não deixe a charada longa a ponto de o público não conseguir acompanhá-la. Eis um exemplo de uma charada muito curta encontrada no Livro de Exeter, documento anglo-saxão escrito em 900 d.C. e traduzido de forma livre neste artigo. Houve um fenômeno na onda, a água tornou-se osso. Resposta: gelo sobre um lago. Eis um exemplo de uma charada mais longa da mesma obra. Quando estou viva, não falo. Aquele que quiser pode me pegar e cortar a minha cabeça. As pessoas mordem o meu corpo. Nu. Eu não firo ninguém a menos que eu seja cortada primeiro. Depois, faço as pessoas chorarem. Resposta: uma cebola. Criando a charada. Comece com a resposta. Quando você tiver a solução da charada, trabalhará em ordem inversa para criá-la. Tente escolher algo facilmente personificável, já que essa técnica, a atribuição de qualidades humanas a objetos inanimados, é muito comum em charadas. Por exemplo, você pode escolher um lápis como a solução, já que a maioria das pessoas conhece tal objeto. Pense nas coisas que a sua resposta pode fazer e qual a sua aparência. Faça uma lista de ideias. Tente pensar especialmente em verbos e em adjetivos. Pense em sinônimos com significados variados e anote-os. Para lápis, alguns itens da sua lista podem incluir: no 2. O tipo mais comum de lápis. Madeira. Borracha. Amarelo. Chapéu cor-de-rosa. A borracha parece-se com a letra I ou o número 1. Os aspectos físicos do formato de um lápis. Você também pode incluir outros aspectos do seu lápis. Por exemplo, ele precisa ser apontado conforme escreve. Ou seja, ele fica menor com o tempo e com o uso. Um possível paradoxo.
Outra técnica comum é pensar no que o seu item pode fazer. Por exemplo, um lápis é pequeno, mas contém outras coisas. Porque você pode escrever muitas coisas com essa ferramenta. Faça um esboço da charada. Elas usam metáforas para descrever coisas familiares de maneira diferente. Pense na lista de ideias que você criou no último passo. Se a sua solução for lápis, pense nas palavras que você poderia usar para criar uma descrição metafórica. O bastão da mão ou a espada amarela são opções interessantes, mas oferecem dicas quanto à resposta. Eis uma charada que usa uma metáfora para descrever um lápis. Uma espada dourada que veste um chapéu rosado e tem 2 galhos. O número 1 e o número 2. O lápis é uma espada, porque possui uma ponta afiada. A descrição também faz alusão ao ditado: a caneta é mais poderosa do que a espada. E isso pode ser uma dica. O chapéu rosado se refere à borracha. As 2 árvores se referem ao centro. O tipo de árvore mais comumente usado na fabricação de lápis. E a borracha do acessório. O lápis se parece com o numeral 1, mas na verdade é um número 2. Essa descrição é um trocadilho, já que o lápis número 2 é o mais comum. Use palavras simples e fortes. Originalmente, as charadas eram oralizadas e não escritas. Assim, pense em como a sua criação soa quando é dita em voz alta. Tente não sobrecarregar a sua charada com palavras elaboradas ou conceitos abstratos. Por exemplo, uma charada simples envolvendo um lápis poderia ser: essa coisa é pequena mas contém tudo. Quanto mais longa, menor fica. Eis um exemplo de uma charada famosa de The Hobbit, que usa uma linguagem simples e descritiva. Uma caixa sem dobradiças, chave ou tampa, e contudo dentro dela está guardado dourado tesouro escondido. Resposta: um ovo. Personifique a solução. Outra maneira de criar uma charada interessante é escrevê-la como se a própria resposta falasse. Comece com eu e um verbo. Por exemplo, esta charada sobre um lápis usa a personificação e metáforas. Eu visto um chapéu rosado mas não tenho cabeça. Sou afiado, mas não tenho cérebro. Posso dizer qualquer coisa, mas nunca falarei uma palavra. Ouça sua charada, já que elas costumam ser disseminadas oralmente. Prestar atenção à linguagem ajudará você a criar um produto mais atraente. Técnicas como a aliteração, o uso das mesmas letras em uma charada, e as rimas podem melhorar uma charada. Por exemplo, eu visto um chapéu rosado mas não tenho cabeça. Usa o C para criar a aliteração. Eis uma charada muito poética, cuja solução é uma ferramenta comum. Eu bebo do sangue da terra, e as árvores ouvem o meu rugido. Mas um homem pode me segurar nas mãos. Resposta: uma motosserra. Às vezes, charadas também usam descrições poéticas e figuradas de coisas simples. Uma charada dentro de uma charada. No exemplo acima, o sangue da terra é a gasolina, combustível usado pela motosserra. Essa técnica era muito usada pelos povos vikings. Compartilhe as suas charadas com amigos.
A melhor maneira de saber se uma criação sua funciona é compartilhá-la com os seus parentes e amigos e ver se eles conseguem adivinhar a resposta. Isso também pode convencê-los a tentar criar charadas próprias. Revise a sua charada. Se os seus amigos ou parentes acertarem a resposta imediatamente, você pode mudá-la e deixar tudo um pouco mais metafórico. Se as pessoas não conseguirem encontrar a solução, você pode mudar algumas palavras para torná-la mais evidente.